Terra Crioula, o podcast da reforma agrária, cultivando luta, resistência e produção. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Terra Crioula. Eu sou Bárbara Fagundes. Eu sou Vitor Gabriel. No episódio de hoje, nosso tema é educação do campo. Eu quero uma escola do campo que tenha a ver com a vida e com a gente, querida e organizada e conduzida coletivamente. Eu quero uma escola do campo que não enxergue apenas equações, que tenha como chave mestra o trabalho e os mutirões. Eu quero uma escola do campo que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Para falar sobre educação do campo, conversamos com Luana Carvalho, da Direção Nacional do MST. Olá, companheiros e companheiras, eu me chamo Luana Carvalho e é um prazer dizer desde já, participar aí desse podcast, estar falando sobre educação. A materialidade da luta, faz com que o tema da educação ele se coloque presente desde o início do MST. Quando o MST surge lá em 84, fruto de várias lutas que o antecederam, e faz as suas primeiras ocupações de terra, e eram ocupações de terra muito massivas, a gente sempre trabalhou a ideia de que a luta pela terra era uma luta da família, assim, com todas as configurações de família que existem hoje, mas que era necessário, na luta pela terra, o papel, e a importância da juventude, das crianças, dos homens, das mulheres, dos LGBTIs. E nesse sentido, quando as crianças, passam a ir para os acampamentos, você tem um problema concreto colocado ali. O que fazer com essas crianças, para garantir com que a família toda esteja ali, sabendo que a luta pela terra é uma luta de todos. O que fazer com essas crianças que estão nos assentamentos? E aí, então, começa o debate da educação. E conversamos também com Cida Lobato, educadora, pedagoga e militante do MST no setor de educação no município de Campos do Goytacazes, no norte fluminense. Eu sou a Cida Lobato. Eu conheci a educação do campo, eu tive conhecimento da educação do campo no ano de 2014, através do convite da Comissão da Pastoral da Terra, aqui no município de Campos, onde eu resido e onde eu trabalho, sou educadora de escola pública, para participar de uma formação de professores do programa ProJovem Campos Saberes da Terra, onde eu também conheci a Luana, o pessoal do setor de educação da MST, e a partir daí a gente foi se inserindo mais dentro do coletivo de educação do campo, no estado. Fui participando de algumas atividades do movimento Sem Terra também, como Sem Terrinha, encontros estaduais. Eu fui me aproximando e desde então já tenho essa ligação. O acesso à escola ele sempre foi marcado pelas desigualdades existentes na sociedade brasileira, tanto política, econômica, principalmente. Então, a educação ela não surge no Brasil como uma educação pública, ela surge como uma educação privada, e que ela sempre apresentou desigualdades em relação a toda a população brasileira. Na cartilha do ABC, pra soletrar a liberdade. Na cartilha do ABC, ter uma escola em cada... Diversos movimentos sociais lutam pelo acesso à educação de qualidade. Afinal, qual projeto de educação queremos para a classe trabalhadora do nosso país? Luana e Cida explicam como a formação crítica é a base para o projeto de reforma agrária popular do MST. Existe ainda hoje no Brasil uma dívida histórica, com os adultos, principalmente que moram no campo, há um analfabetismo ainda
gigante no nosso país. A gente sabe que no campo esse índice ele aumenta mais ainda, então é proporcionar, né, a partir da escrita, da leitura, um processo de formação crítico, que entenda a sua realidade, que entenda o seu papel, né, enquanto sujeito que luta pela conquista a conquista da terra, e também construindo aí, né, a conquista e projetando o futuro. Então, assim, a educação ela tem esse papel central dentro da nossa organização. Então, a educação do campo, ela vem, né, surgir aí no final da década de 90, né, dos anos de 1990, né, como na contramão desse modelo, né, de escola urbana, né, de educação, tratando, né, como a Luana até mesmo já apresentou, né, tratando a educação como, né, algo a partir da realidade dos sujeitos que estão no campo, né? Então isso tem que partir, né? Essa educação ela tem que partir do contexto rural e da população que vive ali na área rural, né? Então, através dessas políticas públicas, né, que foram garantidas a partir, né, da Constituição Federal de 1988, né, ela estabelece aí relações da escola com a vida das pessoas que vivem no campo, né? Então, essa é uma construção, né, que foi feita em relação à educação do campo, né, como uma outra proposta educacional, né, diferente dessa educação urbanística, né? Então, a partir dessa realidade dos camponeses, né, que vivem na área rural. Eu estou bem de acordo aí com a Cida, bem contemplada, na verdade, né, para falar da Cida. Eu acho que é isso, assim, para nós, entender a educação do campo, ela é muito mais um conceito político, de contraposição, né, a esse projeto de educação que está colocado, do que um conceito de fato geográfico, porque o que a gente quer para a educação do campo é também assim o que se quer para a educação como um todo, para a educação da classe trabalhadora, né, que tenha o direito de estudar, que essa educação seja uma educação, né, que emancipe enquanto sujeitos de luta, né, lutar por uma sociedade mais justa. Então, é pensar a educação do campo como esse conceito político aí que traz, né, a centralidade e o debate da necessidade de uma educação para quem está nas áreas rurais, de uma educação do campo, que seja construída a partir desses sujeitos. Do Brasil, um novo jeito de educar para ser feliz. Do campo, para o campo ou no campo. Muito além de um conceito geográfico, elas explicam que a educação do campo é um projeto político que tem como base diversas vertentes do campo popular, em especial a pedagogia do oprimido de Paulo Freire. O centenário do Educador do Povo é celebrado mundialmente em 2021. A gente pode dizer que a educação do campo ela parte, né, da pedagogia de Paulo Freire, da pedagogia da educação popular de Paulo Freire. Ela também, né, está muito alicerçada nas escolas comunas da experiência soviética e na própria construção, né, do cotidiano da luta pela terra e da reforma agrária. Então, assim, a gente diria que as bases teóricas, né, desse conceito ele está alicerçado aí nessas três pedagogias, né, podemos dizer. E Paulo Freire sempre foi um parceiro nosso, né, atuou ainda quando estava vivo, né, seja as experiências de educação de jovens adultos que fez também e participou em atividades aí junto com a MST, principalmente no Nordeste, em São Paulo também, né, que é pensar uma educação para os oprimidos, com os oprimidos, né? Por isso também que quando a gente trabalha o conceito de educação do campo, não é educação no campo, não é educação para o campo, porque muitas pessoas confundem, mas assim, essa palavrinha, né, ela tem um conteúdo muito expressivo, né? Você falar uma educação do campo é você construir uma educação que esteja alicerçada nos sujeitos que moram e vivem no campo. Não é uma educação da cidade que vai, né, para o povo do campo, não é educação para, é uma educação construída coletivamente. E isso a gente traz muito aí da pedagogia da educação popular, né? Você pensar
né, essa educação construída junto com o povo, mas também você trazer nos elementos, né, que dentro desse processo pedagógico, né, da formação humana, a participação popular ela é muito importante. Então, como é que você constrói na escola, né, processos coletivos de tomada de decisões e de construção do conhecimento, né, que não seja só algo do professor para o aluno, mas que isso seja dialógico e seja coletivo. Paulo Freire ele nos inspira a todo instante, né? Toda leitura que a gente faz, né? Dos escritos, dos textos dele, ele faz a gente viajar, né? Num mundo que ele é possível, né? E, infelizmente, a gente tem uma sociedade que acaba complicando esse sentido da nossa vida de tudo ser viabilizado conforme Paulo Freire, né, dizia. Não é impossível, é super possível, mas infelizmente a gente tem essas contradições da realidade, mas Paulo Freire, a cada leitura que a gente faz, ele nos inspira, e não somente Paulo Freire, tantos outros também, mas o Paulo Freire é o que mais tem nos inspirado aí dentro do movimento, e até mesmo para a nossa vida enquanto educadores, né? É o que nos mostra a realidade do país. Tem tanta gente sem... A educação, ela é um pilar assim, para a construção de um projeto de reforma agrária popular, que a gente entende que a gente só tem a sua efetividade, né? Se a gente fizer a luta pela transformação social, aliado, né, à classe trabalhadora que está na cidade, nesse momento agora, derrotar o governo Bolsonaro é um passo para isso, né? Mas a partir também construir um outro projeto de sociedade, em que a gente forme sujeitos de luta, sujeitos emancipados, e não como está hoje colocado nessa lógica do capital, que é uma educação, Paulo Freire já chamava, né, uma educação bancária, que é uma educação para conformação desse modelo social. A gente quer formar sujeitos que questionem e que derrubem, que construam uma nova sociedade. Colocar em prática a educação do campo não caminha separado da teoria. A dona Delira, assentada no PDS Oswaldo de Oliveira, em Macaé, participou da primeira turma do método de alfabetização cubano Sim Eu Posso, no Rio de Janeiro. Ela se formou em 2014 e a turma dela escolheu homenagear Cícero Guedes, grande lutador popular sem terra assassinado em Campos dos Goitacazes. Dona Delira conta como conciliou o trabalho na roça com o sonho de estudar, e também a experiência com o método cubano Sim Eu Posso, dentro do assentamento. Foi uma tremenda experiência, né? Eu já tive na minha vida que sem a gente aprender, né? Aprender primeiro a letra do A, você não chega em lugar nenhum. Então, quando eu vim para o assentamento, eu vi que eu não sabia fazer nada aqui, nem saber meu nome direito, fazer meu nome direito. Aí eu tive esse ensino do Senhor Poço, né? Esse colégio do Senhor Poço. Esse colégio do Senhor Poço também foi uma grande experiência que eu tive na minha vida, que eu também não media a distância, eu chegava cansada da enxada, né? Eu chegava cansada da enxada, que eu sabia que era a única solução que eu tinha na minha vida, era trabalhar na enxada e estudar. E era meu sonho, o único sonho que eu tive na minha vida. Eu concluí o sonho, estudar no Senhor Poço. Aí daqui, quando teve essa aula aqui, no assentamento, eu gostaria que tivesse de novo uma educação dessa. Mas com a pandemia, temendo a pandemia, aí não pode fazer nada disso. Mas essa aula do campo é uma aula que não podia parar, né? Essa aula do campo, que é a educação das nossas crianças. Mas com a pandemia não pode existir isso, né? Mas eu tive uma grande experiência na minha vida e foi muito bom para mim eu ter essa experiência do Senhor Poço. Depois do Senhor Poço, eu fui estudar lá fora, mas para mim, a minha vida mesmo foi aqui no assentamento. E no assentamento que eu pude
tornar uma estrutura maior, uma educação maior, né? A educação do campo é uma coisa que a gente não pode abrir mão, da educação do campo. É o fundamental. Primeiro, né, da produção, a produção anda junto, né? Nós somos agricultores, né? Mas a educação tem que ser mais. O PBS tem que ter essa educação do campo. Tem que ter, não pode parar de não ter essa educação do campo. Pelo menos para os idosos. Os idosos têm um sonho também. Os jovens têm um sonho, mas os idosos também têm um sonho de aprender a educação, aprender a estudar. Fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. A alfabetização dos adultos do campo, ela promove, né, um rompimento com essas dificuldades, com essas cercas, né, de privação de acesso à educação, né? Então, isso faz com que o saber, né, ele se torna algo libertador, como o Paulo Freire trouxe para a gente, né? Então, a educação, ela faz com que a gente tenha, né, o conhecimento, né, o saber. Então, isso faz com que as pessoas elas passam a fazer a leitura social, né, da sua realidade como um todo. Então, quando o camponês ele se apropria da leitura e da escrita, né, eles passam a ter, né, isso como um instrumento de luta para a sua emancipação. Numa corrente em prol da educação, se o aprendizado... Exemplo mundial das melhores práticas de educação, o método de alfabetização Sim Eu Posso, que a dona Delíria participou, é importado de Cuba. Após o triunfo da Revolução, uma das primeiras ações do novo governo revolucionário cubano foi zerar o analfabetismo, sobretudo na área rural. Em 1961, a ONU, Organização das Nações Unidas, declara erradicado o analfabetismo na Ilha Socialista. O método Sim Eu Posso foi traduzido e é utilizado em mais de 30 países. E aqui no Brasil, então, o governo cubano fechou essa parceria com o MST, né, para traduzir, né, o método para a língua portuguesa nossa aqui, e também para ser o responsável na condução do método aqui no Brasil, né? Então, foram companheiros do MST, foram para Cuba, passaram um tempo aprendendo, né, todo um processo de formação que teve em Cuba, né, a gente construiu todo o material didático, né, pedagógico, foi traduzido para a língua portuguesa, e aqui no Brasil, então, a gente vem atuando já há mais de 10 anos com esse método. A gente entende que há uma dívida histórica, né, com a questão da alfabetização de jovens e adultos. Eu falei anteriormente, né, que ainda é um número gigante de analfabetos, principalmente, né, eles se encontram nas áreas rurais, e a Cida já até trouxe, né, toda essa necessidade e essa importância, né, do que o acesso às palavras, o acesso à leitura, ele vai muito para além da escrita e da leitura em si, mas de pensar e de ampliar uma leitura do mundo, né? Então, o MST traz para si essa tarefa e desde que a gente começou no movimento, né, desde que o movimento começou, a gente vem trabalhando, né, e construindo turmas, né, construindo campanhas de alfabetização nas nossas áreas. Já erradicamos aí em diversas áreas de assentamento da reforma agrária no Brasil, né, conseguimos erradicar aí o analfabetismo entre a nossa população adulta. Então, Sim Eu Posso, ele veio se somar com essa iniciativa que a MST já estava construindo, né? E a gente coordena o método. Nós já fizemos algumas campanhas grandes, né, de alfabetização. Por exemplo, alguns anos atrás construímos com a Prefeitura de Fortaleza, no Ceará, e fizemos um grande projeto de alfabetização para as áreas urbanas, para as periferias da cidade de Fortaleza, e foram mais de 10 mil pessoas alfabetizadas. Também construímos com o governo do Maranhão esse projeto, né, do Sim Eu Posso,
e foram 2 edições, ao todo aí em torno de 40 mil pessoas alfabetizadas nesses 2 processos, né? Pelo interior do país, aí a gente pegava um público urbano, mas também um público rural, né, do interior do país, não necessariamente nas nossas áreas de assentamento. Fizemos uma experiência grande na Bahia e em Minas Gerais, que aí já foram direcionadas, né, para dentro das nossas áreas de assentamento. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve uma experiência de algumas turmas em algumas áreas, e agora a gente está aí com um projeto via o Pronera, né, que é de alfabetização, em 12 turmas aí, região norte e noroeste fluminense, e que a gente pretende, então, iniciar com um projeto, com o Sim Eu Posso, né? Iniciar com o Sim Eu Posso e aí depois dar continuidade à escolarização de primeiro segmento. A gente iniciou as turmas, veio a pandemia, então, assim, no momento está um pouco parado, a gente está vendo aí como é que a gente faz para retomar isso esse ano ou ano que vem no máximo. Primeiro porque a gente está trabalhando com um público grande parte idoso, né, que não necessariamente tem aí os meios tecnológicos ou muitas vezes também tem dificuldade, né, em mexer com os meios tecnológicos. Segundo, que a gente também tem que ver assim, que o acesso à internet nas áreas rurais ainda é muito difícil, né? Geralmente as nossas turmas elas acontecem à noite, porque para dar tempo que o povo possa trabalhar durante o dia e assistir aula à noite. E à noite é muito mais difícil o acesso à internet, porque as pessoas geralmente não têm internet na sua casa, elas precisam ir até um determinado ponto do assentamento para acessar, e aí de noite, né, fica muito ruim. Então, assim, são alguns limites que a gente ainda enfrenta aí nas áreas rurais. Vai poder ser cidadão, tem que estar fora de moda. A educação, né, ela é uma prioridade, né, uma das prioridades do MST, né, e a gente desenvolve, né, processos educativos, né, que inclui aí a luta pela universalização do direito à educação pública, né, da infância até a universidade. Então, a gente vai passar pela criança, pelos adolescentes, jovens e adultos, né. Entendemos que o acesso e a permanência, né, da escola, ela é fundamental, né, são eixos fundamentais para a nossa base social, né, na construção de um projeto de campo, um projeto de sociedade, de transformação social, né, a construção do conjunto das práticas educativas, elas visam, né, um projeto social e emancipatório e protagonizado pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais do campo, né, ligada aí às suas vidas, com o trabalho socialmente produtivo, né, pela luta social, a organização coletiva, a cultura e a história, né, como matrizes organizadoras da educação escolar, tendo a participação da comunidade, da auto-organização dos educandos e dos educandos, dos educadores e educadoras também. E no Brasil a gente, né, tem aí, no decorrer dos últimos anos, mais de 2 mil escolas públicas, né, que foram construídas em acampamentos e assentamentos, mais de 200 mil estudantes com acesso à educação, né, de nossas áreas, né, de assentamentos e acampamentos, mais de 50 mil, né, adultos que foram alfabetizados, 2 mil estudantes em cursos técnicos superiores, e mais de 100 cursos de graduação, né, de licenciaturas e bacharelados e pós-graduação, especialização, nas universidades públicas de todo o país. No Rio de Janeiro, né, está incluído esse processo, né, dentro desses números também está incluído aí, e a gente não pode deixar de falar também das nossas escolas itinerantes, embora a gente não tenha uma escola itinerante aqui no Rio de Janeiro, mas em outros estados nós temos as escolas itinerantes, que são escolas que estão em áreas de acampamentos, onde se aguarda aí, né, o processo da luta pela terra, que é produtiva, até que ocorra a implantação do assentamento, para depois ela se tornar uma escola fixa, né? Tudo isso né, para que a garantia do direito à educação possa ser implementada e garantido, né, para os nossos acampados também. O movimento já mostrou para a nação. Segundo a professora Cida, os problemas estruturais que tanto afetam as escolas do campo são consequências históricas da falta de políticas públicas com as populações camponesas.
Ela também afirma a importância da produção de alimentos saudáveis que abastecem o campo e a cidade. As políticas públicas e as diretrizes curriculares ainda não dão conta de valorizar a educação do campo na sua integralidade. A chegada da Covid-19 instaurou um caos na educação brasileira. Abre e fecha escolas, risco de contaminação, falta de estrutura e recursos tecnológicos, tudo isso trouxe ainda mais precarização e inúmeras dificuldades para as áreas urbanas e também rurais. A pandemia ainda não acabou, e nas escolas do campo essa realidade não é diferente. Nesse sentido, uma campanha do MST denuncia o retorno das aulas em meio ao agravamento da crise sanitária. Apesar da gente ter todas as políticas aí, né, que já sucateia muito a educação, né, de precariedade e tudo, então, assim, a gente, com a pandemia, ele só se agravou, né? Então, isso acabou se tornando muito complicado. Inclusive, já tem prefeituras aí que estão já pensando e já começando a se organizar para implementar o ensino híbrido. Então, isso já é um projeto, né, de educação que já pretende-se há muito tempo e a pandemia só fez para que esses governantes enxergassem uma possibilidade ainda maior, né, de implantar o desejo de se colocar uma educação com menos professores para se pagar, né, uma educação com menos gasto, menos custos, né? Então, é bem complicado a nossa realidade no momento. É o momento, né, de não voltar às aulas. A volta às aulas na pandemia é crime, ficou o nome da nossa campanha. Então, por entender, né, que nesse momento aí de pandemia que a gente vive, o ideal, né, é que, infelizmente, quer dizer, não é o ideal, porque a gente sabe da importância do chão da escola, né, para esse projeto educativo que a gente tem, mas que não é um momento de aglomeração, é um momento de distanciamento social e é um momento da gente segurar e cuidar das nossas vidas, né, de salvar as nossas vidas. Então, acho que o ideal era que as escolas não fossem abertas, mas estamos aí nessa luta, né, com todos os municípios brigando aí para manter ou não as escolas fechadas, né, esse ensino aí que se diz agora do ensino híbrido, que é aberto e é online, a lógica do ensino remoto também, assim, como eu disse anteriormente, as nossas áreas não têm internet, então como é que você leva o ensino remoto para dentro das nossas áreas se a gente não tem, se o educando lá, a criança, o jovem não tem a necessidade básica que é uma internet ou às vezes um celular para poder acessar. Então são as contradições que estão colocadas aí para nós dentro dessa sociedade, né? Porque a nossa escola é pública, é gratuita, é para todos. Para a liberdade, toda a sociedade, na cartilha do ABC. Quando a gente luta por uma educação, quando a gente luta pela escola, nas áreas, nos nossos assentamentos, nas áreas de reforma agrária, a gente está lutando pela escola pública, né? Assim, o MST não é dono de nenhuma escola, a gente não tem nenhuma escola, assim. A nossa luta é para garantir, né, que o Estado cumpra o seu dever, né, e construa uma escola para atender uma população de um determinado território. Então, a gente está lutando pela escola pública. Então, assim, as nossas experiências, a nossa construção da educação do campo, ela está permeada aí pelas contradições da sociedade que a gente vive e pelo ensino público que a gente vive no nosso país, né? Uma escola do campo, né, que a gente aí sonha, né, utopicamente a gente sonha, é uma escola que ela contemple de fato a realidade, né, dos alunos, é uma escola que ela precisa ser revista, né, inicialmente, em seu projeto político-pedagógico, em que ela se propõe, qual é a pretensão que essa escola quer ter, né, que tipo de trabalho ela quer fazer. Não é? Essa escola ela vai ser uma escola de muros fechados ou ela vai ser a escola que nós queremos? Eu quero uma escola do campo que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtoras do futuro. Eu quero uma escola do campo onde o saber não seja limitado, que a gente possa ver
foi mais um episódio do Terra Crioula. Queremos agradecer a Marcinha, que abrilhantou o episódio com a música Educação no Campo, e as entrevistadas Cida, Luana e Delira. Siga a gente no Instagram, @terra_crioula, e acompanhe nossa luta. Até breve!